Olá, eu sou o professor Altemir, do canal Vestibular, e estou aqui para analisar mais uma obra de leitura obrigatória dos vestibulares. Hoje nós vamos trabalhar com esta obra aqui, ó, Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. Esse livro é o livro de estreia desse autor, lançado em 1930, numa edição de apenas 500 exemplares. O livro todo é composto por 49 poemas, tá? Sendo que um deles, né, o poema Lanterna Mágica, está dividido em 8 partes, mas é um poema, tá? Um poema um pouco mais longo aí. Então, no total, são 49 poemas. Nesse livro, predominam a temática e o estilo próprios do primeiro tempo modernista. Embora o livro tenha sido lançado em 1930, os poemas foram escritos ao longo da década de 20. E também já apresentam as peculiaridades, as características específicas desse autor, que é o nosso principal poeta brasileiro. E aí vem aquela pergunta, né, que sempre aparece. Professor, eu tenho dificuldade para ler poesia. Como que eu leio poesia? Qual que é a fórmula mágica para ler poesia? E aí eu cito uma frase, né, que eu trago sempre comigo, parodiando aí o João Cabral de Melo Neto, que diz o seguinte: um poema lido uma única vez é um poema mal lido. Traduzindo, a leitura da poesia tem que ser feita com paciência e persistência. Ler e reler várias vezes é o único caminho para se entender um poema. É claro que para isso, gente, você tem que se munir antes de uma série de informações, de conhecimento que irão facilitar essa sua leitura. Então você precisa saber, por exemplo, características do autor, da sua biografia, né, do seu estilo, da sua temática. Tem que saber características do período literário em que essa obra se encaixa, para que você possa associar isso com o poema que você está lendo. Tem que saber características sobre o contexto sociocultural em que essa obra foi produzida, em que esse poema foi produzido. É muito comum os vestibulares fazerem esse tipo de pergunta. E tem que ter, obviamente, aquele conhecimento básico, né, de linguagem, das figuras de linguagem, né, dos efeitos poéticos e tal. O que eu vou fazer aqui? Eu vou trazer para você todas essas informações. Nós vamos falar sobre o autor, vamos falar sobre a sua trajetória, vamos falar sobre o primeiro tempo modernista, onde se encaixam esses poemas, vamos falar sobre o contexto sociocultural da época. Na leitura de alguns textos eu vou chamar a atenção para alguns efeitos poéticos, alguns recursos poéticos, tudo isso exemplificando com poemas do livro. Ou seja, eu vou te dar todas as informações, todo o conhecimento que você precisa para fazer uma boa leitura, uma boa análise do texto que estiver na prova e conseguir responder a questão com clareza, com objetividade. Vamos lá?